Olá pessoal, tudo bem? Que alegria ter vocês novamente aqui conosco. Meu nome é Thiago Tadeu. Eu sou o Márcio. Nós queremos te convidar a você se inscrever no canal. Nós temos muitos irmãos que nos assistem, mas que ainda não se inscreveram. Então não esquece de você ir lá e ativar o sininho para que quando vierem novos vídeos você estar por dentro e ser avisado, tá? Além disso também o Rodrigo vai colocar aqui em algum ambiente aqui em cima os cards. Você clicando lá você vai assistir. O nosso primeiro foi Pastor Jango, a história da igreja. Foi o primeiro vídeo, uma história linda, não a história da igreja, a história da Assembleia de Deus, uma história linda de fé, uma história de muitos testemunhos. Então, quer conhecer a nossa igreja? Esse é o primeiro vídeo. Segundo vídeo... O segundo foi Carta às 7 Igrejas, com o pastor Cleiton Mendes. Uma preciosidade, extraordinária, uma raridade, uma profundidade maravilhosa. Depois a graça, pastor Mário, é o terceiro vídeo. Isso, foi a banalização da graça. A banalização da graça, como o povo hoje vê a graça e como a Bíblia nos apresenta a graça. Ele vem puxando lá desde Gênesis, uma bênção. Depois uma história linda do mexicano Alessandro. Testemunho. Um testemunho, o Senhor o livrou de algo maligno. E eu não vou contar para você ir lá e assistir. Depois... Foi o pastor João Carlos. Isso. Ele falou sobre a experiência que ele teve do arrebatamento de sentidos. Foi arrebatamento glorioso. De sentidos. Quando eu cheguei na congregação, Thiago Tadeu, ontem, uns irmãos me procuraram maravilhados. Foi mesmo. Eles estão assistindo desde o começo foi conosco. Mesmo. E eles estavam maravilhados do último, testemunho. Porque foi algo impactante. E nós teremos aí, estamos articulando para que venha a parte B. Glória a Deus. Porque ali não foi contado nem 20% daquilo ali. Mas nós teremos parte B, parte C, até acabar o abecedário. Interessante que eu recebi também, no próprio sábado à noite, que foi transmitido esse testemunho, me mandaram mensagens, falando, nossa, irmão Thiago, que bênção, que bênção. Foi algo que realmente tocou o coração dos nossos irmãos. Glória a Jesus. E hoje nós queremos falar também mais um testemunho glorioso, extraordinário, com o nosso irmão evangelista Jair. Ele vai contar a sua vida, a experiência que ele teve, que ele morreu, não foi isso, irmão Márcio? Morreu. E hoje está aqui para contar como Deus trabalhou na sua vida, transformou a sua vida, o salvou, o resgatou. Mas hoje nós queremos fazer uma oração para começar esse programa e eu queria que você orasse conosco. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este privilégio glorioso que o Senhor nos concede, Senhor, neste momento de estarmos aqui para ouvir este testemunho, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que este canal, Senhor, seja um canal de bênção para todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que esses testemunhos, que esses ensinos bíblicos, Senhor, possam transformar, Senhor, essas vidas, possam, Senhor, gerar nelas, meu Pai, fé, possa gerar nelas, meu Pai, o desejo cada dia de se aproximar mais do Senhor. Pai querido, continua conosco e que este testemunho, Senhor, possa alcançar muitas e muitas vidas e ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão Jair, alegria tê-lo aqui conosco hoje. Para mim é um prazer, irmãos, de estar aqui. Agradeço a vocês, agradeço ao nosso querido pastor pela oportunidade que nos tem concedido de poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Pelo principal meio qual Deus nos trouxe para o caminho da graça. Mas eu gostaria de ler primeiramente um versículo da palavra de Deus,
conhecido, porque eu entendo que esse versículo ele começou a falar comigo lá no Evangelho, escreveu Lucas, no capítulo 1, é o versículo 37, conhecido, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse versículo eu quero deixar como uma marca aqui desse meu testemunho de conversão, testemunho de grande milagre da parte de Deus para com a minha vida. E eu louvo a Deus porque através desse testemunho vidas têm sido alcançadas para a glória de Deus. Mas assim, eu quero falar um pouco, eu estou falando esse versículo. Deixa eu. Como é que o irmão Jair chegou aqui? Você vê que é interessante. Ele vai contar um testemunho que ele é um testemunho impactante. E eu estava num dia de festa, a gente já comentou sobre o assunto, mas eu estava muito chateado por diversas dificuldades que a gente estava passando naquele dia, mas muitas. E o pastor Jean sempre fala que a gente que é obreiro tem que ter um sentimento ou espírito, eu não lembro como é que ele explica isso, de palhaço. As coisas têm que acontecer e aí depois você se resolva. Mas o povo lá ninguém tem culpa das suas mazelas. E aí eu estava lá e eu pensei, eu vou sentar um pouco porque senão você explode. Eu vou dar uma sentada, e me isolei, fiquei sentadinho numa cadeira lá e ele chegou. E aí ele viu o meu quieto, tudo bom, Márcio? Tudo bom. A gente começou a conversar, bater papo. Falou assim, vou te contar uma história. Irmão, aquilo ali entrou como um bálsamo, sabe? Começou a fazer sentido algumas coisas que eu estava num conflito terrível. E aí o tempo passou, o pastor falou assim, olha, a gente precisa de um testemunho de alguém idôneo do ministério e testemunho para levar lá para o povo entender das bênçãos de Deus. Na hora, pastor, tem um irmão, o evangelista Jair, que tem um testemunho maravilhoso. Ele então pode convidá-lo o dia que ele puder. E aí ele chegou aqui. Não é assim, irmão Jair? Glória a Deus, né? Na verdade, nós somos testemunho vivo, né? Glória a Deus. Nós temos que ser um testemunho encarnado, a nossa própria vida. Precisa transmitir a presença de Deus, né? Isso é o principal. E nós temos que estar atento, né? Nós temos que estar sempre atento ao que está acontecendo ao nosso entorno, olhando para as pessoas, atentando para as pessoas e para você poder fazer o que você pode fazer. Você vai se aproximar ali, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar ali, encosta ali, porque ali Deus vai direcionar. Então Deus tinha um propósito com você naquele momento. Sim. Mas assim, a minha vida, assim, aconteceu um grande desastre, né, comigo, envolvendo outras pessoas. Isso foi um ponto marcante, né, da minha conversão. Mas eu queria um pouco falar sobre a origem, quero ser bem sucinto, mas assim, eu sou de um lar cristão, mas no sentido católico que não professa. Não é praticante. Não é praticante, obrigado. Não é praticante. Contudo, eu me lembro que nós somos em 6 irmãos. Nós somos 6 irmãos, mas meu pai e minha mãe, que tinham vindo de lá do Nordeste, e teve os 6 filhos aqui. É assim. E eles começaram a nos instruir acerca de como nós devíamos, à noite, sempre rezar o Pai Nosso e rezar a Ave Maria. E tinha uma imagem lá também da Aparecida. E então a gente sempre foi criado nesse... Mas nós não tínhamos uma prática religiosa, senão esses atos que eles nos ensinavam. Nós tínhamos esse hábito e também bença pai, bença mãe, e vivíamos dessa forma. Quando eu estava com aproximadamente 8 anos, foi diagnosticado uma
uma hérnia, e eu tive que ser submetido a uma cirurgia. E aí eu fui submetido àquela cirurgia. Logo depois houve uma excursão. Eu não entendi, eu era uma criança. Criança naquela época era mais criança do que criança hoje com 8 anos. Então, na minha inocência, eu tinha que ir nessa excursão lá para Aparecida do Norte. E aí que eu fui entender que minha mãe falou que eu estava pagando uma promessa, porque eu tinha sido operado e eu estava bem. Então, tudo bem, a minha vida cresceu assim. O meu pai era um homem bom, um homem trabalhador, que sempre gostava de, após o seu dia de trabalho, parava num bar. Praia Grande era um lugar onde tinha muito pouca gente, morava. E ali eles bebiam. Geralmente os pessoal que trabalhavam em obra, a grande maioria assim, eles bebiam. E meu pai chegava em casa um pouco embriagado, e aí minha mãe ficava triste e gerava assim, por muitas vezes, alguns conflitos. E nós ficávamos assim olhando os filhos e nos entristecíamos também. Mas o que acontece? A minha mãe sempre tinha um motivo para chorar por causa disso. E nós fomos observando isso. Eu, particularmente, quando eu estava com a idade de 17 para 18 anos de idade, eu percebi que a minha mãe ela começou a mudar um cântico dela. E aí eu fui percebendo, porque a gente é adolescente, mocidade, a gente vai ganhando, vai indo, saindo. Eu fui percebendo que a minha mãe ela começou a cantar e era música de igreja, né? Eram hinos evangélicos da igreja. E aí eu fui percebendo, ela foi começando a ouvir sempre um programa de rádio, né, sobre testemunhos, sobre a palavra, sobre oração. E eu percebi que minha mãe mudou, porque Jesus tinha entrado na vida dela. Ela tinha sido transformada pelo poder de Deus. E ela começou a frequentar a igreja. Então foi essa a primeira vez que o evangelho chegou na minha casa. Através da sua mãe? Através da minha mãe. E o meu pai continuava a vida dele da forma, é um homem trabalhador, um homem idôneo, honesto. O que acontece? Às vezes ele gostava de tomar uma bebida, às vezes chegava um pouco embriagado, tinha problema. Porém, com o tempo, meu irmão mais velho aceitou Jesus. Mais velho que eu falo, ele estava com 19 anos. Recém-saído do serviço militar, aceitou Jesus. E logo com o tempo, meu pai também já foi começando a ir para a igreja. E quanto a mim, eu levava uma vida como jovem, brincando, não queria nada com Deus. Porque eu já ouvi a palavra em casa, mas eu não queria compromisso. Porque eu sempre tive como conceito que o dia que eu começar a caminhar com o Senhor Jesus, a minha vida vai ter que mudar. Eu não vou conseguir caminhar com Jesus da forma como eu caminho. Só que da forma como eu caminho, eu acho bom. Da forma como eu caminho, é bom. Tudo era legal. Eu vou ter que largar tudo isso que eu gosto de fazer. E, na verdade, eu vivia nos prazeres da carne, nos prazeres do mundo. Eu sabia que Jesus era bom, que aquele era o caminho certo, que minha mãe estava indo. Eu estava até feliz, porque a minha mãe agora estava feliz. Os choros que a minha mãe tem agora não era aquele choro de dor, de tristeza. Às vezes ela chorava assim, um pranto. Agora não, ela chorava de alegria porque Jesus estava na vida dela. Então, eu achava aquilo certo, até porque meu pai também agora começou a acompanhar minha mãe, meu irmão mais velho. Às vezes eu até pensava, poxa, você é tão jovem, você vai deixar de curtir a vida para entrar nessa daí? E tudo bem, mas meu irmão estava firme, seguiu e eu seguindo a minha vida. Então, assim, só uma síntese do que, como era. E eu fui seguindo a minha vida, entrando mais especificamente nessa data, assim, porque a gente vai sempre ouvindo alguma coisa, né? A gente passa em algum lugar. Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo e eu passei ali na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, próximo ao Viaduto do Chá. E estava tendo um culto ao ar livre e tinha um homem pregando a palavra de Deus. E eu pensei comigo, eu falei, poxa, mas precisa disso? Será que Deus
é surdo, que ele precisa ficar gritando, falando aqui, essas coisas todas. Por que ele tem que ficar falando assim? Nesse momento, ele falou assim, eu estou falando porque Deus me ordenou falar. Deus falou que era para mim que eu fosse em todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Então, naquele momento, é como se ele tivesse recebido uma resposta e estava me dando uma resposta daquilo que eu estava falando comigo, arrazoando no coração. Mas Deus já estava respondendo através dele. Eu guardei aquilo no coração, né? Então, segui minha vida. Mas assim, eu sou nascido aqui na Praia Grande, nós nascemos aqui na Praia Grande, vivi na Praia Grande. Naquela época, que nós que nascíamos aqui jovens, assim, era uma dificuldade muito grande na Praia Grande, não tinha perspectiva de trabalho. A cidade tinha alguns pontos, né? Tinha lá Vila Caiçara, tinha Solemar, Vila Caiçara, depois no Oceã, Vila Mirim Pequeno, Oceã, e depois vinha para cá, pro Boqueirão. Não tínhamos perspectiva, a vontade nossa, principalmente quem era dali da Vila Caiçara, porque Vila Caiçara tinha estação do trem, então foi um polo ali de pessoal, principalmente dali da região da Moca, de São Paulo, foram construindo casas. E tinha estação de trem ali, estação Pedro Táxi. Então era um lugar povoado, tinha muita gente de São Paulo ali. Então víamos coisas novas de São Paulo. E falava, poxa, nós aqui trabalhava de ajudante de pedreiro, não tinha outra coisa para jovens. Eu gostaria de ir para São Paulo. E assim, quando foi no ano de 1987, apareceu uma oportunidade através de um amigo que morava em São Paulo. Ele tinha morado aqui, mas estava morando em São Paulo. E eu fui morar em São Paulo. Ele me convidou, nós fomos morar em São Paulo. Eu fiquei ali por um tempo, por aproximadamente 10 anos morando em São Paulo. Fui trabalhar, e trabalhei em São Paulo, comecei a trabalhar. Foi muito interessante. E assim, aí nós chegamos com a idade de 33 anos, né? Um certo dia nós estávamos reunidos entre alguns amigos ali, conversando, e um deles me perguntou qual a minha idade. Eu falei, eu tenho 33 anos. Aí esse meu amigo, o nome dele, nós chamávamos ele de Japa, ele parecia ser um pouco índio, o apelido dele era Japa. Ele falou, 33 anos? Cuidado, hein? Eu falei, cuidado por quê? Porque 33 anos é a idade de Cristo. É a idade que Cristo morreu. Então é a idade que morre. Eu falei, Japa, para. Aí tudo bem. O que acontece? Nesse período que eu estava com 33 anos, eu saí de férias. Eu estava trabalhando numa Secretaria de Estado de São Paulo. E durante minha época de férias, no mês de janeiro de 96, eu vim para cá, para a Baixada, para passar minhas férias aqui. E porque minha família toda morava aqui, eu estava em São Paulo e vim para cá, aqui na casa da minha mãe. E fiquei alguns dias, mas eu estava me sentindo muito vazio. Sabe o que você imagina? Você está com uma liberdade, mas você sente com o coração pesado, sim, vazio. Você procura alguma coisa? Eu queria curtir praia, então eu ia para praia todos os dias, curtia a praia, aquelas coisas que eu sempre achava legal, de ir para praia, jogar um futebol, reunir com alguns amigos, um pagode, essas coisas assim. Então tava, mas chegou uma hora que meu coração estava assim muito farto disso. E de repente eu fiquei sabendo por intermédio da minha irmã que o meu primo Márcio, que morava lá em Peruíbe, porque o meu pai, alguns irmãos dele vieram para cá, lá de Sergipe, né? Assim como a minha mãe também, alguns parentes da minha mãe lá da Bahia vieram para cá também. Então tinha alguns parentes aqui. E eu tinha uma família por parte do meu pai, o meu tio João Balduino. Ele
ele também teve uns 7 filhos, 7, 8 filhos, ele. E um deles, o Márcio, ele estava com uma viagem marcada para ir para o Nordeste, que era para lá, para a terra dos nossos pais, o pai dele, dos meus pais. O meu pai, desde que voltou de lá do Norte, veio de lá para cá, ele nunca mais voltou para lá. Possivelmente, pelo que ele relatou algumas coisas, tinha alguma coisa no coração dele que não era bom ele retornar para lá, não trazia umas boas lembranças de coisas que aconteceram lá. E que até, de uma certa forma, eu creio que favoreceu a vinda dele para cá assim que ele casou com a minha mãe. Mas a minha mãe, ela tinha vontade de ir. E os nossos pais, eles sempre contavam histórias deles lá, falavam, né, lembravam da história deles, da família deles, de lá do local. Isso aí sempre foi uma coisa legal no meu coração, de querer conhecer. Mas não era algo que eu colocava assim, isso é um sonho que eu tenho, vou procurar ir para cá. Não, puxa, se qualquer dia, se eu tivesse oportunidade, seria bom. E eu fiquei sabendo que o Márcio estava com... ele iria para lá. Eu fiquei sabendo também que, alguns anos atrás, o Márcio tinha ido lá, junto com meu tio, que era meu padrinho. Né? Todos os filhos tinham padrinhos, eram batizados. Sim. Né? Essa parte a gente se cumpria na Igreja Católica com todos nós. Tinha padrinho e padrinho de crisma também. As coisas. Então eu fiquei sabendo, eu falei, eu estou na metade das minhas férias. Estou na metade das minhas férias, dia 14 para o dia 15. Pô, o Márcio vai para lá. Ele vai lá para o Nordeste, porque tem umas primas, tem prima lá que vai se formar na faculdade. Bom, então eu vou tentar falar com o Márcio. Eu tentei fazer contato com o meu primo, porque ele foi comprar uma passagem aérea e não conseguiu, porque era época 15 de janeiro, é uma época de verão, ele teve dificuldade. Então ele ia de carro. E ele estava com um carro novo. Eu liguei para lá, fiz contato com a minha tia. Eu falei, o Márcio está aí? Não, o Márcio ele saiu, foi arrumar algumas coisas, porque amanhã ele viaja. Eu falei, poxa, será que não tem como eu ir com ele? E nesse passeio também? E ele vai ficar uns dias. Eu falei, pô, eu também estou sossegado aqui, estou de férias. Poxa, é uma oportunidade, eu vou me divertir lá, né? Vou aproveitar e conhecer um pouco da história do meu pai e da minha mãe. Aí a minha tia falou assim, ótimo, que legal, porque eu estava preocupado, porque eu não queria que o Márcio fosse sozinho. Porque fazer uma viagem de carro, daqui até lá, né? Na verdade lá é assim, o norte da Bahia, é a divisa de Sergipe com Bahia. Sim. Então ia na Rio Real, a última cidade lá, e Tomarujeru, a primeira cidade de Sergipe. Pô, vai ser uma distância muito grande, 2.000 e poucos quilômetros. Ai, que bom que você vai junto. Eu falei, não tem problema. Ele vai ter uma faculdade, vai ter uma formatura na faculdade. Eu falei, a gente passa em São Paulo, lá na minha casa, eu pego um terno, eu tenho um terno lá. E legal. Aí o Márcio ficou de boa. No outro dia, o Márcio então veio de Peruíbe, passou ali no meu avião onde eu estava, me pegou. E aí nós começamos aí tranquilo, uma viagem legal. Logo na saída, eu saí lá esse ali no Jardim Melville tem uma rua Brigadeiro Eduardo Gomes, onde ficava a igreja da minha mãe. A igreja da minha mãe era uma igreja assim, dessas, você abre a porta, é um salão. Um salão. A igreja dela chama a Igreja Deus é Amor. Hoje ela já descansa no Senhor, tanto ela quanto meu pai, né? Mas na época. E a minha mãe, ela era dirigente do círculo de oração e consagração na igreja. Era muitos anos já. Ela já estava há muitos anos, né, nesse trabalho. E assim, o que eu observava é que no círculo de oração, porque algumas vezes eu passava ali, às vezes até vindo da praia, eu passava ali, eu via a minha mãe lá, passava e via ela lá dentro. E às vezes eu via ela orando, ela mais uma ou duas irmãs, ou às vezes até ela só. E nesse dia que nós estamos saindo, o Márcio veio, passou em casa,
pegamos o que eu tinha que pegar lá e estávamos saindo. Aí já tinha me despedido da minha mãe, né? Ela tinha que ir para o ciclo de oração, cumpri a obrigação dela, então ela me deixou. E depois eu passei bem em frente e ela estava lá orando, com o joelho dobrado. Mais uma vez eu tive dó da minha mãe, eu falei, coitada da minha mãe, sozinha. E tudo bem. E seguimos a nossa viagem para São Paulo, onde eu morava. E aí peguei lá um terno, alguma coisa, e seguimos a viagem. Paramos em Volta Redonda, ali próximo, que é uma parte do Rio de Janeiro, que é próximo da divisa com Minas. Por quê? Porque ali nós iríamos dormir e no dia seguinte nós íamos bem cedo, a partir de 5 horas da manhã, nós íamos pegar a estrada, porque nós tínhamos uma data para chegar também lá. Né? Nós íamos seguir Minas inteiro para já na parte da noite, a gente está chegando lá na Bahia. Aí tudo bem, dormimos, foi tranquilo, tomamos banho. E ele ainda falou assim, o Márcio falou para mim, olha, nós vamos parar em Governador Valadares. Porque em Governador Valadares eu preciso ligar para minha mãe. Ela pediu, porque ele já tinha olhado o mapa e lá eu preciso dar uma ligada para minha mãe, dar um feedback para ela, tá tranquilo e tal. Eu falei, maravilha. E também foi uma hora que a gente foi parar lá, num posto de gasolina grande, com churrascaria, aqueles postos bem grandes. E paramos ali já depois do meio-dia, aproximadamente meio-dia, 1h, não me recordo exatamente o horário. E ali nós até tomamos um banho, fomos almoçar. Abastecemos o veículo, fomos almoçar e comemos ali. Depois que nós saímos ali, pegamos a estrada. Outra coisa, o carro, como sendo do Márcio, nós pegamos ali, viemos até, como eu falei, até a divisa com Minas, ele veio dirigindo, paramos à noite, fomos dormir. De manhã ele pegou o carro e dirigiu também, estava só ele dirigindo, só pilotando. E parou lá em Governador Valadares, depois disso aí saímos também. Eu falei, Márcio, quer fazer um... Ele falou, não, tá tranquilo. Ele gosta de dirigir, a minha família de lá sempre foi muito ligada a isso. Os meninos sempre aprenderam a dirigir cedo. Eles foram tudo criados na fazenda lá. Eu me lembro que eles dirigiam o trator, os carros da fazenda, Jeep. Aí, beleza. Nós pegamos a estrada e estamos seguindo a estrada, eu e ele, ouvindo algumas músicas ali legal, que a gente estava achando bacana. O Márcio é uma pessoa muito agradável. É a minha marca dos Márcios, né? É todo Márcio. Com certeza. E de repente, não sei o que aconteceu. Pum. Qual é a última lembrança que você teve para entrar? Nós saímos saindo de lá, do posto. Conversamos, foi legal, um almoço legal, comemos salada, churrasco. Pegamos a estrada, começamos a rodar. O que aconteceu? Eu creio que eu adormeci logo depois. Sim. Né? E nós pegamos a BR-116, que liga ali, que vai sair daqui, vai até o Nordeste. Assim, o que eu me lembro? Eu estou acordando, eu olhei e vi o meu irmão ao lado da cama, meu irmão Gerson. Eu falei, Gerson, onde eu tô? Ele falou, você está no hospital. Mas aonde você está? Você está no hospital, você está em São Paulo. O que aconteceu? Ele falou assim, aconteceu um acidente. Você lembra que você estava indo viajar? Tá você, o Márcio. Eu falei, e o Márcio? Aí ele falou assim, o Márcio está bem. Aí eu percebi que eu estava machucado. Eu falei, mas ele está bem? Ele falou, ele está bem. Onde ele está? Ele falou, já está lá em Peruíbe. Daí eu fui percebendo que tinha acontecido
não conseguia entender ainda como é que eu estava ali em São Paulo. Eu falei, que lugar é esse? Aqui é um hospital, Jair. E se eu estava indo para lá? Eu ainda não estava conseguindo concatenar isso. Porque, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu o choque, né, entre os carros. E, na verdade, foram os dois veículos. Esse veículo é o nosso, onde eu e o Márcio. Praticamente você não consegue perceber que carro é esse. Exatamente. E colidiu com esse carro aqui. Gol cinza é o de vocês. Gol cinza é o nosso. E o deles é... É uma Paraty. Paraty é uma verde. Paraty verde. É uma Paraty verde. Que não dá para ver nada. Não dá. Aqui é o local. Nós estávamos indo. Nessa parte aqui, ela é contínua, a faixa contínua, não é uma pista duplicada. Sim. E nesse ponto aqui, nós estamos indo, que num lado aqui era essa parte que é morro, e do outro lado aqui, do lado de cada rodovia, é Pirambeira lá. Ladeira. Então, aqui você pode ver muito sangue, né, no interior do veículo, totalmente destruído. Totalmente. Aqui não dá para imaginar que tinha alguém aqui. O que acontece? Eu falei, o que aconteceu? O acidente. Aí eu percebi que eu tentei me movimentar, eu senti o meu corpo dolorido, eu senti que minha perna estava ruim, o meu braço também estava ruim, o meu rosto, e fazia barulho, os ossos. E aí ele começou a falar, eu falei, mas o que aconteceu? Eu falei, nossa, você veio para cá porque aconteceu um acidente, você se machucou um pouco. Ele foi conversando comigo, assim, de uma forma bem... Tranquila. Inclusive com relação ao meu primo, Márcio. Eles não me falaram. Na verdade, eu fiquei nesse hospital por volta de 60 dias, por volta de 2 meses. Deus. Mas em nenhum momento eles falaram que o Márcio tinha morrido. Eles só deixaram para falar no dia que antecedia a minha alta do hospital. Os meus irmãos se reuniram, eles foram para lá. Eu estava igual Davi. Quando Davi, ele fala, tá esperando lá, o filho morreu, mas os amigos de Davi começam a chegar meio assim, perto para ele. O Davi percebeu que tinha alguma coisa. Ele falou, o que foi? Pode falar a verdade. O menino morreu. Então tá, então vou me barbear, vou me banhar, vou tirar a roupa e vou seguir minha vida. Então comecei a achar estranho, porque em todos os dias tinha alguém da minha família lá. Meu irmão Gerson, que foi para lá junto com meu cunhado, para me buscar lá em Minas Gerais. E ele ficava comigo. Ele ia aos finais de semana ficar comigo, a minha mãe ia, e os meus irmãos estiveram todos os dias ali presentes ao meu lado, durante o tempo no hospital. Aí eu fui entender que eu tive múltiplas fraturas na face, né? Na verdade aqui teve que ser feita uma cirurgia, onde foi aberta aqui nessa parte do olho, cirurgia plástica. Esse foi um pessoal, e aberta aqui por dentro para tirar essa parte toda, tirar como se fosse tirando uma máscara, né? E aqui foi tudo refeito, os ossos com placas de titânio. Que eu tenho todos aqui, são placas de titânio. Uma recomposição, porque houve um esmagamento dos ossos da minha face. Da face. Também esse braço, ele quebrou aqui no meio. Eu tive luxação de coxo femoral. Essa perna, no impacto, ela veio para trás... E saiu ele quebrou o acetábulo, a bacia quebrou, fraturou. O acetábulo, a cabeça do fêmur saiu, deu para cá para cima.
a perna ficou mais curta, né? Então eu fiquei nesse sofrimento lá. Por isso que era necessário que eu saísse daquele hospital, chama-se um hospital chamado Santa Rosália, lá próximo do local do acidente, que foi Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O ano era? 1996, dia 16 de janeiro de 96. Às vezes tem alguém daquela época, daquela região que sabe, conhece a história, põe lá no YouTube, Sim. Conta o que sabe, o relato. Põe lá nos comentários. Que esse vídeo vai longe. Foi amplamente divulgado lá em todos os canais de televisão, jornais. Divulgado como alguns que você costuma ver por aí. Houve um trágico acidente na rodovia tal, onde morreram tantas pessoas. Então, nesse aí que eu via antes pela televisão, eu estava presente e participando. E nesse acidente, o senhor foi dado como morto. Então, porque o que acontece? Nesse veículo, conforme eu mostrei para você, Sim. Como eu disse que é uma faixa contínua, não é duplicada, ele estava vindo, esse carro, era uma serrinha que tem ali, chegando em Teófilo Otoni. Ele estava vindo de lá da região de Salvador, da Bahia, e nós estávamos indo aqui pela direita, próximo que é morro aqui. E ele perdeu a direção na curva, como vocês podem ver, tem até nessa curva aqui, ele perdeu a direção e já veio de encontro. Invadiu a faixa onde nós estávamos e bateu frontalmente. Bateu frontal, em cima, e rolou para o outro lado. E desceu. Então no veículo vinha o motorista, a esposa, 3 filhos adolescentes. Todos 5 morreram imediatamente. E no meu carro, eu e o Márcio. Quando chegaram no local, as pessoas chegaram no local, eles identificaram um homicídio, ou melhor, um acidente onde todas as vítimas haviam falecido. Eles chegaram e procuraram vida lá dentro da Paraty, todos mortos, e dentro do carro 2 mortos. Dentro do Gol 2 mortos. Presos pelo cinto de segurança, mas estavam mortos. Ponto. Houve ali procuraram a documentação, houve uma comunicação. O responsável pelo socorro lá achou o telefone da minha casa e aqui, onde eu morava em São Paulo, eu morava só em São Paulo, e ligou para a casa da minha mãe. Ligou para lá, o meu irmão, o Gerson, atendeu o telefone e falou: olha, é da residência do senhor Jair? Sim, olha, aqui é fulano de tal, uma autoridade policial que estava... Houve um acidente aqui, infelizmente, o seu irmão morreu. Meu Deus. Assim como todos que estavam no acidente faleceram. Então, lamento. E tudo bem. E ali eles foram tirando os corpos, mas, posteriormente, eles acharam vida em mim. Opa, esse aqui não está morto, depois de algum tempo. Sim. Assim, o que aconteceu do ponto milagroso? O que eu senti? Em algum momento, e eu creio que foi nessa hora, que eu fui dado por morto, porque eu morri, eu descia, na minha cabeça passou isso, dentro do meu ser passou isso, eu descia profundamente, como se eu descesse um túnel muito escuro numa velocidade muito grande. E de repente, uma luz me sustentou, fez com que eu parasse. E aquela luz, ela se comunicou comigo, dizendo: eu sou Jesus. Glória a Deus. Eu sou Jesus. E eu te dou uma nova oportunidade para que você viva, não mais segundo como você quer viver, mas segundo a minha vontade. Glória a Jesus. Eu te dou uma nova oportunidade. Ponto.
E aí eles acharam vida em mim. Eles acharam vida, eles voltaram a ligar para cá e falaram assim, olha, houve aqui uma revisão médica aqui e ele não morreu. Mas passou um tempo. Passou o tempo suficiente de muitos lá no Jardim Melvi, onde nós nascemos, fomos criados. Então fazem 26 anos esse acidente, 24, 26 anos que aconteceu. Eram menos povoados do que uma é hoje. Hoje, Praia Grande é a cidade que mais cresce populacionalmente, né? Naquela época era bem menos. O suficiente para que todos no bairro, um grande número no bairro, soubesse que eu morri. E aí começou os preparativos com relação a trazer corpo, assim como o do Márcio, e sepultamento. Então, quando comunicaram as pessoas que estavam próximas, meu irmão atendeu o telefone, a minha mãe não estava ali no local. Ela estava próximo, estava pela casa. Aí meu irmão falou assim, poxa, eu não vou falar isso para minha mãe, vai ser um embarque muito grande. Aí meu irmão pegou e foi. Ele foi e chamou a irmã Zelita. A irmã Zelita era a irmã companheira da minha mãe, de oração. Congregavam junto, eram companheiras. Ela falou assim, vou chamar a irmã Zelita para ficar junto com a minha mãe quando eu der a notícia. Ele chamou a irmã Zelita, trouxe a irmã Zelita e falou, mãe, Jair morreu. Aconteceu um acidente e ele morreu. Ele morreu, o Márcio morreu. Aí minha mãe pranteou, mas a minha mãe falou que ela tinha ido orar a Deus para que o Senhor abençoasse a nossa viagem. E a minha mãe falou que Deus tinha falado para ela, durante a oração, que eu não conheceria a morte sem que eu conhecesse a salvação. Deus tinha prometido para minha mãe que o filho dela, por quem ela estava orando naquele momento, ia ser salvo. Como é que eu recebo essa notícia agora que o meu filho morreu? E minha mãe sabia muito bem que eu, para o céu, eu não iria. Sim. Com certeza, salvação não tinha. Eu era um homem um moço que vivia de uma forma totalmente pervertida. É assim, a ponto de, lá na frente, quando eu voltar e agora começar a professar minha fé em Jesus Cristo, algumas pessoas que me virem indo para a igreja falam assim, ele aceitou Jesus, ele é cristão? Sim. Nossa, esse Deus é forte mesmo, porque esse camarada era uma pá virada. Então, olha meu testemunho, como me conheciam. Então chegou essa informação, impactou alguns. Morreu no acidente. Geralmente essa coisa, morte de acidente, existem coisas, nem pessoas que estão doentes, vai indo, vai sofrendo com uma certa idade. Quando morre você ainda mais estava com a doença tão grave. Agora, acidente, uma pessoa jovem, é algo muito forte. E assim, falaram assim, morreu. Então foi um impacto. Só que interessante que o impacto maior não foi de que eu havia morrido. O impacto maior veio depois. Assim, meus irmãos, as pessoas da minha vida que me informaram tudo isso. Que foi o impacto maior foi que você não tinha morrido, que você estava vivo. Esse foi o impacto maior. As pessoas se impressionaram, porque já estavam como assim, já tinham aceitado. Não sei dizer quanto tempo isso demorou, mas o suficiente para muita gente estar ciente e depois muita gente já está tranquilo. Tranquilo assim, já estou ciente, já morreu. Agora vamos ver como é que vai ser, vai trazer para cá, vai enterrar aqui. E de repente, agora chegou outra notícia. E aí impressionou. Mas está vivo? E como que ficaram sabendo que
Que o senhor estava vivo. Quem mandou a notícia? O mesmo que ligou e falou que o senhor estava morto? O mesmo policial. Falou, olha, ele comunicando, comunicado, me desculpe. Contudo, ele falou que ele está vivo, mas assim, o estado dele é gravíssimo. Tipo assim, querendo dizer... Tipo assim, não está morto ainda. Você está preparando Sim. o enterro, dá continuidade, porque, por certo, vai acontecer isso. E aí, assim, a primeira coisa que foi decidido, entra um lance família aí que é algo maravilhoso, né? Eles falaram assim, olha, o estado dele é crítico. Aí eles falaram assim, alguém precisa ir para lá socorrer. Aí viu-se entre os irmãos, aí o Gerson, apesar de ele estar trabalhando, trabalhava na construção civil, ele falou assim, eu paro de trabalhar e vou para lá, para ver o que está acontecendo com o Jair. E aí ele foi para lá, a minha cunhada também nos ajudou tanto, né? Foi um momento difícil. E ele foi para lá, juntamente com meu cunhado, o marido da minha irmã, o Milton. Eles foram para lá, os dois, chegaram lá e foram para o hospital. E realmente eles chegaram no hospital... Minas Gerais, ali próximo de Teófilo Otoni, no hospital Santa Rosália. Ele chegou lá, ele ficou impressionado. Meu irmão falou assim, você estava assim parecia um monte de lixo, assim, você estava tão sujo, seu rosto estava enorme. Imagina. E você estava desfigurado. Então eu falei de vocês, eu falei sobre a minha mão, isso aqui ficou tudo cortado, aqui ficou uma marca muito forte, uma ferida enorme aqui, parecendo a camisa do Vasco, enorme, uma ferida que foi do cinto. Do cinto. Na verdade, o cinto ali me segurou, fez uma ferida enorme aqui. E então, qual o problema que eles falaram? Eu falei assim, olha, a situação dele é delicada, ele precisa ser removido daqui. Nós não temos condição de dar o tratamento que ele precisa. Aí começou a situação, olha, nós precisamos levá-lo para São Paulo. Mas como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer? Para transportar ele, autorizar aqui para São Paulo, só se tiver um avião. Mas como um avião? Fretar um jato para levar? Meu pai era pedreiro, nós somos representantes um dia. Não tínhamos condições, todos nós, não para isso. Né? É diferente falar contratar um Uber aqui. Estou falando de contratar um jato exclusivo para isso. Mas foi possível. Eu me lembro que aqui na nossa igreja tinha uns missionários africanos que pregavam aqui. Um deles com o nome de Fiston. Fiston Issacar. Isso, o Fiston falava assim uma vez, que quando ele saía do país dele, que ele precisava sair por causa do problema de guerra civil, uma grande dificuldade, ele falou que Deus preparou um avião para ele ali. Quando ele falou isso, eu me lembrei, porque Deus preparou um avião para mim. Glória a Deus. Depois, só que tudo isso está acontecendo, eu não estou vendo. Sim. Eu não estou desacordado. Eu não estava desacordado. Eu falava. Só que eu não falava, eu falava coisa com coisa. A minha memória não estava funcionando. Esse período da minha vida, minha memória não funcionou. E eu fui trazido para cá. Falava assim, olha, eu tenho um plano de saúde, a cara dele está destruída, a face dele está destruída. Então me conseguiram. Deus preparou esse avião e que me trouxe de lá. Só que nesse período, até eu sair de lá, esse avião, demorou mais de uma semana lá. E nessa uma semana, nessa cidade, o que se falava era somente isso, sobre o acidente, do gravíssimo acidente. E começou a falar que tinha um sobrevivente.
Começou a falar, não, mas teve um que sobreviveu. Morreu, não, mas agora sobreviveu. Sobreviveu, sim, está no hospital, está com vida. O estado é gravíssimo, mas está vivo. E aí chegou meu irmão e tinha uma rádio lá na cidade. E saí depois... Teve coisas que foram acontecendo aos poucos, foram me informando. Aí ficou sabendo que tinha parente do sobrevivente na cidade, que tinha vindo, era de lá de Santos. E chamaram o meu irmão para fazer uma entrevista lá na rádio. E meu irmão, esse meu irmão Gerson, ele é católico. Também pouco frequente como o meu outro irmão Genilson, que é católico, praticante, muito praticante, trabalha em várias atividades da Igreja Católica. O Gerson não. Aí chamaram o Gerson para perguntar um pouco sobre mim. E numa dessas perguntas perguntaram, mas o que você acha? Por que você acha que o seu irmão sobreviveu? Todas as pessoas morreram. O que você atribui isso? O que você acha? O que você tem para falar para gente? Aí o meu irmão respondeu, falou assim, eu acho que é por causa da minha mãe. Porque minha mãe serve um Deus vivo. Deve servir um Deus vivo. E minha mãe estava orando por ele. Acho que é por causa disso. Por que sua mãe? A minha mãe, ela é crente. Pronto. Guarda essa parte aqui, é importante. Você vai precisar lembrar disso lá na frente. Então, queridos, nós vamos fazer uma pausa, tá bom? E na próxima semana nós continuamos com o testemunho do irmão Jair. Deus abençoe sua vida.